Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Preparados? Bom, hoje o tema vai ser resumo, resenha e crítica. Vai ser bem curtinho, em uns 5 minutinhos a gente consegue ver tudo, tá bom? Bom, vamos lá. Resumo. Vamos entender o que é resumo. Então, a definição de resumo é apresentação dos principais aspectos, ideias e conceitos de um texto original distribuídos por parágrafos construídos de forma lógica, cronológica, coesa e coerente. Então, pessoal, o que é um resumo? Quando a gente lê um texto gigante de 2 páginas, o que a gente pode fazer? A gente pode resumir. Esse é o resumo. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar os principais pontos daquele texto, sem copiar, tá bom? Sem copiar frases e essas coisas, mas a gente vai resumir aquilo para que, quando a gente leia o resumo, a gente saiba do que o texto está falando, qual é a opinião do autor, o que ele quis expressar, tudo bem? Porém, de uma forma mais sucinta, de uma forma resumida, tá bom? As características. O resumo precisa ter título, tá bom? O nome do autor e o texto apresentando as ideias principais do conteúdo original. Como eu disse, você não pode modificar o resumo, tá bom? O resumo tem que ser exatamente como o texto, com as ideias do autor, com as características que o autor apresentou, porém de uma forma contraída, de uma forma reduzida, tá bom? Vamos lá, ele deve ser organizado de acordo com a construção lógica e cronológica. Então, também no resumo, você não pode mudar a ordem dos fatores. Não pode começar pelo final do texto e ir para o começo do texto, tá bom? Do último ao primeiro parágrafo. Não, tem que ser em ordem, tudo bem? Diferente da resenha, o resumo não pode conter opiniões, a não ser que sejam do autor do texto original, tudo bem? Então, tranquilo sobre resumo, né? Vamos ver agora resenha. Então, a resenha, qual é a definição dela? Então, vai ser uma apresentação dos principais aspectos de uma obra, informações e argumentos detalhados e que podem acrescentar um juízo de valor sobre o conteúdo em questão. Então, a resenha, ela é um resumo com a sua análise. Ou seja, a resenha você pode opinar, tudo bem? Bom, as características. Apesar de contar com as características do resumo, a resenha deve apresentar informações mais aprofundadas, tá? E com análise e opinião pessoal do resenhador. Indicar se é importante para o leitor entrar em contato com o material. Então, quando você faz um resumo, é para você ter aquele texto de uma forma reduzida. A resenha é para, baseado naquele texto, você saber o que ele fala e, se vale a pena, ir buscar mais informações no texto original. Tudo bem? Vai se assemelhar muito com a crítica, que a gente vai ver agora. Qual que é a definição da crítica? Ela é a apresentação da opinião do narrador, que é o crítico, seja ela positiva ou seja ela negativa, sobre determinado assunto, seja uma celebridade, seja um restaurante, seja um filme, seja um objeto, seja um novo aparelho eletrônico, entre outros, tá bom? E a crítica, ela é muito conhecida também pela definição de resenha crítica, ou seja, a resenha e a crítica, elas se aproximam muito, tá bom? Se aproximam muito mesmo. A diferença é que somente a resenha vai se tratar de um resumo de, muito provavelmente, um texto. Já a resenha crítica é o termo crítica, tudo bem? Que vai fazer referência aos itens que eu citei aqui, como celebridade, filme, objeto, entre outros, tá bom? As características. A crítica precisa ser informativa e opinativa, ou seja, tem que apresentar uma descrição do que está sendo criticado e justificar essa opinião dada, tá bom? Não pode ser apenas uma informação, tá? E também não pode ser apenas uma opinião. Precisa de um detalhamento, certo? Então, vamos resumir aqui. Resumo é uma redução de um texto original, sem alterações. Precisa estar em ordem cronológica e lógica. Se tiver opinião, a opinião do autor. Tudo bem? Resenha
é um resumo com uma opinião, tudo bem? Com a sua opinião, com a sua análise, ok? Crítica é como se fosse uma resenha crítica, mas a crítica ela precisa da informação e da opinião, ou seja, ela precisa ser detalhada, ela precisa ser justificada, tá bom? Pessoal, sobre resumo, resenha e crítica é isso. Espero que vocês pratiquem aí, tentem fazer um resumo, uma resenha e uma crítica de um mesmo assunto para vocês treinarem, tá bom? Até a próxima aula!